Você que treina musculação, você sabe me dizer qual o seu nível de treinamento atual? Se você é iniciante, se você é considerado intermediário, ou se você já é uma pessoa mais avançada? Não? Pois você tem que saber isso para ter certeza que o treinamento está de acordo com o seu nível e com os seus objetivos. Porque, tipo assim, se você é um iniciante, você não pode estar fazendo um treino avançado, né? Você pode acabar se machucando. E se você já é uma pessoa avançada, você tem que ter um treino ali um pouco mais puxado, né? Um treino leve, um treino para iniciante não vai gerar resultados. Então, se você quiser descobrir o seu nível de treinamento agora, fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar a fazer. Existe uma forma correta de se fazer isso. A gente tem que levar em consideração alguns fatores, sendo no mínimo três. A forma completa envolve 5 fatores a serem considerados, porém, em 2 deles é preciso o auxílio profissional, porque envolve técnica e força em alguns exercícios. A gente vai focar nos 3 primeiros. Eu vou fazer aqui junto com você, vou responder as perguntas e a gente vai definir o nosso nível de treinamento, beleza? Mas eu também vou te explicar como funciona a forma completa, levando em consideração os 5 parâmetros para definir o nível de treinamento de alguém, né? Eu vou fazer isso com os meus dados, com os meus vídeos e a gente vai analisar aqui na prática, beleza? Então vamos lá. Para fazer isso, né, a gente vai responder 3 perguntas. Cada pergunta tem um sistema de pontuação, onde 1 é a pontuação mínima e 4 é a pontuação máxima. Quanto mais pontos a gente somar, melhor. E aí no final a gente divide pelo número de perguntas. Por exemplo, você vai fazer respondendo 3 perguntas, porque é o que dá para ser feito aí da sua própria casa. E aí no final a gente divide por 3. Como eu vou fazer da forma completa, levando em consideração os 5 fatores, então no final eu vou dividir por 5. Mas vamos devagarinho que você vai entender bem, tá certo? A primeira pergunta é referente ao tempo de treinamento ininterrupto, ou seja, há quanto tempo você está treinando sem fazer nenhum tipo de interrupção. Levando em conta que uma semana sem treinar é considerado uma interrupção, tá certo? Então, não importa o motivo, tá? Se era por saúde, se era por viagem. Se você tiver ficado sem treinar uma semana, vamos considerar isso uma interrupção, beleza? No meu caso, eu estou treinando sem interromper há 1 ano e 7 meses. Então, aqui tem os critérios, ó. 1 ponto se estiver treinando de 0 a 2 meses. 2 pontos se estiver treinando de 2 a 12 meses. 3 pontos a partir de 1 ano. 4 pontos a partir de 3 anos. Eu estou há 1 ano e 7 meses, então eu vou pontuar 3 aqui. Ó. Então, 3 pontos eu registro aqui. A segunda pergunta é o tempo de destreinamento, ou seja, na última interrupção que você fez nos treinos, né, na última vez que você parou, por quanto tempo foi essa interrupção? De novo, não importa qual for o motivo, se foi por saúde, se foi por viagem, a gente precisa responder isso aqui de forma real, beleza? Então, quanto tempo durou a última interrupção que você fez nos treinos? No meu caso, eu interrompi por 1 ano, porque eu machuquei os ombros e fiquei aí 1 aninho só tratando, sem treinar, focado em hipertrofia, né? Então vamos lá para o sistema de pontuação. Ó. 1 ponto, se a parada foi acima de 8 meses, né, se você ficou mais de 8 meses sem treinar. 2 pontos, se você ficou entre 4 e 8 meses sem treinar. 3 pontos, entre 1 e 4 meses. E 4 pontos, se você ficou até 1 mês sem treinar. Então, como eu fiquei 1 ano, eu só ganho 1 pontinho aqui, né? Porque acima de 8 meses. Então, a minha nota já se prejudicou por conta desse período aí sem treinar. E o terceiro tópico é a sua experiência prévia no treinamento. Então, antes de você fazer essa interrupção, né? Antes de você parar os treinos, há quanto tempo você vinha treinando de forma regular? No meu caso, eu tenho que pensar no tempo que eu estava treinando antes de machucar os ombros, né? Antes de eu ficar 1 ano parado. E eu já treinava há 3 anos de forma regular, até que eu me machuquei. Então vamos para o sistema de pontuação aqui. Ó.
Um ponto se a sua experiência era de 0 a 2 meses. 2 pontos se você já treinava de 2 a 12 meses. 3 pontos se você já treinava há um ano e 4 pontos a partir de 3 anos. Então aqui, nota máxima para mim, né? Eu já treinava há 3 anos. E aí a gente soma a pontuação dessas 3 perguntas, dividir por 3 para ter a média e classificar o nível de treinamento, beleza? Então eu pontuei 3 na primeira pergunta, 1 na segunda pergunta e 4 na terceira pergunta. Dá um total de 8 pontos. Dividido por 3 dá 2,66. Aí aqui tem a classificação, ó. Iniciante, se essa média tiver entre 1 e 1,9 pontos. Intermediário, se tiver entre 2 e 2,9 pontos. No caso, eu já estou aqui como intermediário. Ó. Avançado, se tiver entre 3 e 3,9 pontos. E altamente avançado, se tiver 4 pontos. Para ser considerado altamente avançado, você tem que ter pontuado 4 nas 3 questões aí. Né? Então, some aí os seus pontos, divida por 3, pegue a média e veja em qual classificação você se enquadra. É iniciante, é intermediário, é avançado, é altamente avançado. Essa é a forma validada para fazer essa classificação. Não é a completa porque a gente não está levando em consideração nenhum movimento seu, né? Nenhuma capacidade física. Então, fica incompleta. Né? Por isso, agora, eu vou seguir adiante com os meus exemplos. A gente vai analisar aqui mais 2 parâmetros para definir essa questão do meu nível de treinamento. Aqui deu 2,66. Como a gente vai adicionar mais 2 parâmetros, no final a gente vai somar as 5 pontuações e dividir por 5. Então vamos ver se com a minha técnica e com a minha força a minha pontuação aumenta ou diminui. Então, o quarto fator a ser levado em consideração é a técnica nos exercícios. O cara, para ser avançado, tem que ter boa técnica, né? E se for iniciante, a gente entende que ainda está evoluindo na questão do padrão do movimento. Então, tem que ser levado em consideração pelo menos um exercício de membro superior, um exercício de membro inferior, e aí soma as notas dos 2 exercícios, divide por 2 para pontuar no parâmetro técnica do exercício. Tá certo? Então, são 2 exercícios para ser definido a pontuação da técnica, né? A pontuação final. Então, a gente vai analisar agora aqui juntos os meus exercícios e analisar os critérios aqui das pontuações. Então, para membros superiores, eu defini o supino reto. Então, vamos dar uma olhada aqui no movimento. Ó, e aqui ó, tem os critérios que eu preciso concluir. Vamos lá, vamos ver o vídeo. Qual o primeiro critério? Movimento fluido e controlado com amplitude completa. Tá, acho que consegui, né? Ó, fluido e controlado com amplitude completa. Ombros mantidos para baixo, longe das orelhas. O ombro está ali quietinho no canto dele, ó. E cabeça centralizada e estável. Curvaturas da coluna neutras. Quadril, joelho e ombros alinhados. Então você pode ver aí no vídeo que eu atingi aí os 3 critérios. Então, nota máxima no supino. Aqui, ó, tem a questão da pontuação. Eu somo 1 ponto se não atingir nenhum critério. 2 pontos se eu atingir um critério. 3 pontos se eu conseguir atingir 2 critérios. E 4 pontos se eu atingir os 3 critérios. Então, no caso, eu consegui os 3, pontuei nota máxima aí, 4 no supino reto. Agora vamos para a análise do agachamento. Lembrando que eu ainda vou precisar somar a nota do agachamento com a nota do supino para ficar uma nota só referente à técnica. Aí o vídeo do agachamento. E aqui os critérios. Ó. Quadris projetados para trás e para baixo, controladamente, com velocidade constante até os 90 graus da coxa com o solo, ou seja, até a coxa ficar aí
paralela com o solo, né, na horizontal, atingido, retorno à posição inicial com os ombros e quadris subindo na mesma velocidade constante. Pode ver aí que esse critério também foi atingido. E o terceiro é o movimento com todo o pé em contato com o chão, joelhos em direção aos pés e tronco paralelo à tibia. Então, você pode ver aí que os pés estão totalmente em contato com o chão. Perceba, ó, o joelho alinhado com a pontinha do pé e o tronco paralelo à tíbia, né? Conforme agacha, o tronco inclina um pouquinho e a tíbia inclina um pouquinho para frente também, em paralelo. Então, todos os critérios atingidos, nota 4 também nesse exercício, somando as notas do supino e do agachamento, dá 8. A gente divide por 2 para ter uma média dos exercícios, nota 4, a média aí dos dois exercícios. E aí, vamos para a última etapa da classificação do nível de treinamento, que é a força. Então, aqui a gente também vai levar em consideração um exercício de membro superior e um exercício de membro inferior. O critério aqui é puramente a força. Então, a gente precisa descobrir a força máxima. E se descobre isso através do teste de 1RM, que é o teste de uma repetição máxima, ou seja, ali é a sua máxima capacidade de força. E aí, o que caracteriza o teste é você fazer uma repetição com amplitude completa e não conseguir realizar a segunda. Aí você tem a sua carga referente a 1RM. Então, agora a gente vai analisar o vídeo do supino comigo fazendo uma repetição máxima. Então, tá aqui o vídeo. No caso, aí tem 32 kg de cada lado, mais o peso da barra. E aí eu só posso fazer uma repetição para ser considerado um teste máximo, né? Então, ó, fiz uma, desci até o final, subiu, 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 subiu. Quase não subiu, mas foi. E aí na segunda, ó, eu não consigo subir a barra, o meu parceiro teve que intervir. E aí essa foi a minha carga para uma repetição máxima. No caso, com o peso da barra, tinha aí 75 quilos, o que representa 109% do meu peso corporal. Os critérios para definir a força são esses aqui que eu estou te mostrando. Ó. Aqui muda do sexo masculino para o sexo feminino, né? A pontuação de corte para o sexo feminino é um pouco menor em relação aos homens. Então tá aqui a pontuação, ó, é em relação ao peso corporal, essa carga máxima, né? Eu peso 69 quilos, então para eu ser iniciante aqui no supino, a minha força máxima precisaria ser levantando 41 quilos. Já para ser intermediário, existe um intervalo do que precisa ser a sua força máxima, no caso, de 60% a 99% do peso corporal. Então, eu estou levando em consideração 99% do meu peso, né, que é o limite aí para eu ser intermediário, e esse limite seria 68 quilos. Então, se eu só conseguisse levantar 68 quilos em uma repetição, representaria 99% do meu peso corporal e eu seria classificado como intermediário. No caso, eu levantei 75, que representa 109% do meu peso corporal, e isso caracteriza o avançado. O avançado ele vai de 100 a 120% do meu peso corporal. Eu só vou ser considerado nível 4, altamente avançado, se eu conseguir levantar 82,8 quilos, o que representa 120% do meu peso corporal. E aí, aqui tem a tabelinha, ó, os critérios para definir o público feminino é um pouco menor, tá? Mas agora vamos para a análise do agachamento, né? Um RM do agachamento, assim como foi na técnica. Eu vou somar a pontuação dos dois movimentos e definir a pontuação final dessa etapa de força máxima, beleza? Então vamos lá, ó. Os critérios do agachamento são um pouco maiores em relação ao supino, porque a gente tem mais força na parte inferior. Para ser iniciante, ó, os homens precisam levantar 80% do peso corporal para uma repetição, né? Importante relembrar isso. E o público feminino
pelo menos 60% do peso corporal em uma repetição, né? Então, no meu caso, seria 55 quilos esse nível 1 aí, de iniciante. O nível 2 precisaria estar, e tem uns intervalos, né, entre 80% e 119% do peso corporal. No caso, eu estou levando em consideração o limite máximo aí, os 119%, isso representaria 82. Então, se eu fizer uma repetição máxima com 82 quilos, que representa 119% do meu peso, eu ainda seria intermediário. Nível 3, força máxima entre 120% a 150% do peso corporal. E para ser altamente avançado, a minha força máxima precisaria ultrapassar aí 150% do meu peso. Então, vamos ver o vídeo aqui, ó. Eu fiz com, aí nesse exercício tem 37 de cada lado, mais 20 da barra, né? Essa barra é bem pesada. Então, totalizam aí 94 quilos. Aí vamos ver de novo a questão da repetição máxima. Lembrando que só pode ser possível realizar uma, se conseguir fazer duas já não é mais teste máximo, beleza? Ó, fiz uma, na segunda não consegui subir, meu colega precisou me ajudar aí para colocar a barra no lugar, né? Então você viu, só consegui fazer uma repetição e meu RM ficou realmente em 94 quilos, o que representa 136% do meu peso corporal. E isso está classificado como avançado, ó, nível 3, que vai de 120% a 150%, né? Eu fiz 136%, então nível 3. No supino eu também fui nível 3, então 3 mais 3, 6, dividido por 2, 3. Então pontuo na parte de força 3 pontos. Aí vamos lá na outra tabelinha, colocar 3 nessa parte aí da força e fazer a soma total. Então, na técnica, eu consegui 4 pontos e na força eu consegui 3 pontos. Agora, a gente soma tudo e divide por 5. No caso, ó, 15 pontos, somando tudo, somando todos os 5 parâmetros. E aí agora a divisão é por 5. Então, 15 dividido por 5, 3. E aí, olha como mudou a minha classificação, né? Eu estava com 2,66, levando em consideração só aquelas 3 perguntas iniciais sobre tempo de treino, tempo que eu fiquei sem treinar e a minha experiência prévia, né? Eu era intermediário. Quando eu adicionei a parte da técnica e da força, a minha nota subiu, foi para 3, eu cravei ali, ó, o avançado. Então, você vê como faz diferença essa parte física, né? A parte de fato dos exercícios. Mas isso só é possível com um auxílio profissional, né? Para estar analisando a sua técnica, você mesmo não pode analisar a sua própria técnica, tem que ser um profissional. E aí você viu também que no agachamento foi preciso um auxílio de um colega, porque como é um teste máximo, eu poderia falhar, né? Não ter mais força para subir, e aí de repente acontecer algum problema. Então é fundamental que nesses testes de força máxima você esteja acompanhado de um profissional, beleza? Me conta aqui nos comentários qual o seu nível a partir daquelas 3 perguntas iniciais. E se você tiver gostado desse vídeo, peço para você se inscrever aqui no meu canal e compartilhar com um amigo para que ele descubra o nível de treinamento dele também.